Olá, tudo bem? Quase sempre, quando eu exponho as minhas percepções pessoais em vídeo, quase sempre eu recebo alguns comentários afirmando, ou pelo menos especulando, que eu devo estar seguindo este ou aquele autor, que eu devo estar me baseando neste ou naquele livro. Já faz alguns anos que eu não sigo ninguém e já faz alguns anos que eu não busco ideias alheias. Eu entendo perfeitamente que minhas percepções podem ser parecidas ou, em alguns pontos, elas podem ser quase iguais às ideias já expressadas por outras pessoas ao longo do tempo. Eu recebo todos os dias sugestões de livros, sugestões de vídeos, sugestões de autores. Eu sei que essas sugestões vão continuar acontecendo, até porque nem todos vão assistir a esse vídeo, mas devo esclarecer que não tenho tempo nem interesse. Eu agradeço de verdade. Sei que isso é feito com muita boa vontade, mas não tenho tempo nem interesse. Eu não tenho tempo porque o meu dia tem as mesmas 24 horas que para todos, né? O YouTube não é minha profissão, então dedico ao YouTube o tempo que me sobra depois de outras atividades prioritárias. A produção de conteúdo requer tempo. Não é simplesmente assim, tem uma ideia, pega a câmera, vamos sair falando. Não, tem planejamento, tem uma série de coisas para fazer. Então não me sobra tempo para estudar outros autores, e seus novos pontos de vista, novos ou não tão novos assim, enfim. E além de não ter tempo, não tenho interesse. Já faz anos que não busco novas opiniões. Essa minha caminhada eu comecei muito cedo, eu comecei criança. Então eu já comprei muitos pacotes de ideias prontas, ideias já mastigadas por outras pessoas. Não tenho mais interesse nisso. Eu sei que muitas das percepções que eu exponho, elas podem estar contaminadas por crenças que eu abracei no passado distante e que podem estar, de certa forma, pelo menos em parte, entranhadas em mim. Mas, de um modo geral, o que eu exponho é o que eu mesmo consigo captar. As ideias existem. Isso é muito importante que você entenda. As ideias simplesmente existem. Nós captamos as ideias de acordo com as condições em que nos colocamos ou somos colocados pela vida. A nossa capacidade de captar ideias é o resultado da soma de todas as influências que sofremos ao longo da vida, mais as experiências que tivemos que deram origem a conhecimentos. Essa equação é que nos torna mais receptivos ou menos receptivos a uma determinada faixa de ideias. As ideias simplesmente existem, ninguém inventa, ninguém cria, elas existem. É comum que várias pessoas ao mesmo tempo, ou em tempos mais ou menos diferentes, mas pessoas de culturas diferentes recebam as mesmas ideias, às vezes com pequenas diferenças, às vezes diferenças insignificantes. A maior parte dos livros ou autores que dizem que eu devo ter lido ou que devo estar seguindo, eu nem sequer conheço. E às vezes nunca ouvi falar, nem sabia que existia. E a minha proposta pessoal, nesse momento da minha vida, isso pode ser mudado um dia, muito provavelmente será mudado um dia, nós não somos seres estagnados. Mas a minha proposta pessoal, nesse momento da minha vida, é sofrer o mínimo possível de influência. Nós sabemos que é quase impossível não ser influenciado, mas pelo menos eu não quero consultar outras obras, outros autores, outros pensadores. A minha bagagem no que se refere a isso que se convencionou chamar de espiritualidade e de religião, isso começou muito cedo, quando eu ainda era criança. Já sofri muitas influências de todos os tipos. E existem as influências mais intelectuais, das quais
nós nos lembramos, das quais nós somos conscientes, mas existem influências que agem de outras formas, que podem ter se instalado há muito tempo nas profundezas do nosso ser e nós simplesmente não nos damos conta disso. Quando eu era criança, por exemplo, numa casa de umbanda ou batuque, se você não sabe, é como chamam aqui no sul a religião de origem africana, a religião de nação africana. Então, em casa de umbanda ou de batuque ou numa reunião da Seitinoye, eu talvez não estivesse intelectualmente preparado naquele momento para entender determinadas coisas, mas de algum modo tudo o que eu vi, tudo o que eu ouvi, tudo que eu vivenciei pode ter me influenciado de alguma maneira. Por isso, nesse momento da minha vida, não quero saber de novos conhecimentos, de novas influências. Algumas pessoas me pedem as fontes de algumas coisas que eu digo. A fonte está aqui, fonte é eu mesmo. Hoje eu procuro ter a percepção mais pura possível, procuro investigar o mais profundamente possível. Tenho meios para isso. São muitos anos dedicados a isso. Mas é claro que dentro da nossa programação mental sempre haverá alguns elementos que poderão influenciar nas nossas percepções. E eu acredito que quando estamos realmente prontos para receber mais uma peça do quebra-cabeças, a peça aparece espontaneamente. O que eu tenho percebido ultimamente é que tem muita gente de períodos diferentes da história que pensa, que percebe as coisas praticamente da mesma forma que eu. Sobre um deles eu comentei há pouco tempo em vídeo, que é Jiddu Krishnamurti. Fiz algumas contestações a ele, mas não ao seu processo de investigação, né? Mas mais como uma proposta de reflexão do que como repara a sua obra, né? Tem algumas coisas que ele diz que se alguém me desse um texto e dissesse que fui eu que escrevi, algum tempo atrás, eu acreditaria, sem dúvida alguma. Porque até os termos que ele usa, as expressões que ele usa, são praticamente os mesmos termos, as mesmas expressões que eu costumo utilizar. E eu não havia tido nenhum contato com a sua obra. Mais recentemente, agora, coisa de, meses atrás, eu descobri Neville Goddard. Eu vi muito pouca coisa e nesse momento não pretendo ver mais nada, por enquanto. Mas posso dizer que foi, até onde vi, uma grata surpresa. Eu conhecia muitos nomes do movimento Novo Pensamento. Ele pertence a esse movimento, né? É um movimento totalmente aberto, eles não tem dogmas, grandes fundamentações. Mas ele eu não conhecia. E ele se utiliza de termos e conceitos que eu uso, como é o caso de nomear a consciência pura, a consciência primordial de eu sou. Eu achei isso fabuloso. Qualquer hora talvez eu fale um pouco sobre ele. Mas reitero que pretendo andar sozinho, pelo menos por um bom tempo da minha vida. As ideias não são privilégio de ninguém, as ideias simplesmente existem e estão à nossa disposição. Se estivermos maduros, se estivermos receptivos para elas, nós conseguimos colhê-las, né? Colher essas ideias inteiras ou quase inteiras. E eu acho esse processo muito prazeroso. Eu já disse num vídeo lá no canal Questionando Crenças que eu não estou em busca de nada. Aliás, o título do vídeo é A Busca Espiritual Não Leva a Lugar Nenhum. Eu não estou buscando. Tem pessoas que me dão dicas ali, alguma coisa para minha busca, para minha procura. Eu não estou buscando nada. Eu só estou caminhando e apreciando o caminho. Não pretendo ir para nenhum lugar específico. Só caminhar e aproveitar o caminho. Muita força e paz para você.